بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Os muçulmanos tentam combinar os seus ideais religiosos com a política. Em alguns países muçulmanos, o Corão é mesmo considerado a própria Constituição do Estado. Os muçulmanos interessam-se muito por saber como agir corretamente nas várias circunstâncias da vida. A lei islâmica resume-se essencialmente ao esforço de estabelecer a vontade de Deus para a conduta humana. O padrão divinamente decretado para as pessoas levarem uma vida justa designa-se Sharia, uma palavra que significa um caminho bem percorrido, uma estrada larga ou o caminho para a água. Devido ao âmbito da Sharia, diz-se com frequência que o islamismo é um sistema de vida completo. A Sharia regulamenta o comportamento ritual, estabelece regras para a higiene pessoal e estipula o vestuário adequado. Se se quiser explicar a alguém o que é dito no Corão quanto aos motivos de se dever usar um véu, a explicação que o Corão dá é que este deve ser usado para se ser reconhecido como muçulmano, para não se ser incomodado. E o véu deve ser usado na rua. A nossa organização, no entanto, não dá importância ao uso do véu. De facto, nem sequer o discutimos quando realizamos conferências. Consideramos que isso é uma escolha pessoal entre a mulher e Deus e a opção de se cobrir com o véu é pessoal. Ninguém a devia forçar a fazê-lo e ninguém a devia forçar a não o fazer. O facto de a Sharia poder ser aplicada em vários domínios permite que seja classificada como um código moral, mais do que uma lei, governando inclusivamente o que podemos considerar hábitos de etiqueta. Temos de ser tolerantes com as pessoas, pacientes, amáveis, amar a todos, não discriminar ninguém, não ser racistas nem ter maus hábitos, não ter mau caráter. E o que ensinamos aos outros, devemos fazê-lo nós em primeiro lugar. A lei islâmica classifica as ações humanas em 5 categorias. No centro encontra-se um grande número de atividades que são moralmente neutras. As ações desta categoria não constituem uma ordem, nem são proibidas. São simplesmente permitidas. Outras ações são recomendadas, mas não são obrigatórias. A terceira categoria descreve atos obrigatórios, como o ritual da oração ou o ato de dar esmolas. A parte negativa inclui uma categoria de ações que são desaprovadas, sendo, porém, permitidas. Segundo a tradição do profeta, a mais detestável destas ações sem aprovação é o divórcio, apesar de, ironicamente, o divórcio ser algo que se consegue com uma relativa facilidade na lei islâmica. A quinta categoria de ações é completamente proibida, designadamente beber vinho ou comer carne de porco. Ao contrário das tradições jurídicas do Ocidente, a lei islâmica baseia-se nas Escrituras. Nos países modernos do Ocidente, a lei é a preocupação fundamental do Estado e existem limites territoriais para a sua jurisdição. A Sharia, por seu lado, compromete os muçulmanos individualmente em muitas áreas sem que o Estado seja envolvido e não existem limites territoriais. Não existe uma estrutura eclesiástica muçulmana ou um conjunto de pessoas que detenham autoridade para definir o dogma. Para os muçulmanos, a opinião da comunidade é uma das fontes jurídicas. Todos os muçulmanos estão ligados à vontade divina, onde quer que estejam, apesar de existirem obrigações diferentes, de acordo com os líderes muçulmanos ou não muçulmanos. Todos os muçulmanos têm obrigações para com Deus. As obrigações mais importantes são os 5 pilares do Islão: a declaração de fé, a oração, a esmola, o jejum e a peregrinação. Todos os muçulmanos devem declarar a sua fé recitando a Sharia, uma fórmula curta, mas precisa, testemunhando a fé. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Sou testemunha de que o Senhor é o nosso Criador e Maomé é o seu profeta. Que a paz esteja com ele. Ele é o nosso mensageiro, veio entregar uma mensagem e fê-lo de modo perfeito, seguindo o caminho do amor e da pureza. Todas as pessoas que se convertem ao islamismo têm de professar a sua fé na presença de testemunhas, e a declaração é repetida várias vezes nas orações diárias. O segundo pilar é a oração, que é feita 5 vezes por dia. Antes da alvorada, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. De cada vez que o fazem, os fiéis devem procurar um local limpo, e a oração pode ser feita em privado ou na companhia de outros. O muezim realiza o chamamento para a oração a partir da mesquita ou do minarete. Estes chamamentos frequentes são conhecidos de todos os viajantes das terras orientais. Antes de efetuar a oração, a pessoa deve encontrar-se num estado de pureza ritual. A preparação para a oração inclui abluções e a consciencialização da intenção de orar. Em todas as mesquitas existe água corrente e um espaço reservado ao culto. A oração comunitária acontece todas as sextas-feiras ao meio-dia e também em dias festivos na mesquita. A oração é sempre realizada num local voltado para Meca e para o grande santuário, a Kaaba. A esmola, o terceiro dos pilares islâmicos, é uma espécie de sistema islâmico de segurança social. A lei determina quantias específicas a oferecer, mediante os diferentes tipos de riqueza que os muçulmanos possuam. Este dinheiro pode ser oferecido aos pobres e aos necessitados, aos devedores e aos viajantes, ou pode ser gasto em termos gerais no caminho do Senhor, como é referido no Corão. No Ramadão, o 9º mês do calendário lunar islâmico, os muçulmanos fazem um jejum cotidiano, sendo este o 4º pilar da prática islâmica. O jejum começa logo de manhã, assim que haja luz suficiente para distinguir um fio branco de um preto. Durante as horas diurnas, os muçulmanos não comem nem bebem. Após o pôr do sol, o jejum é quebrado com uma refeição simples. Tendo em conta que o ano lunar muçulmano tem 359 dias, o mês do Ramadão vai mudando consoante as estações. O período de jejum termina com um dos maiores festivais religiosos do ano islâmico, o Eid al-Fitr, que celebra a quebra do jejum. Durante o festival, é costume usarem-se roupas novas, visitar amigos e trocar prendas. O 5º pilar do islamismo é a Hijra, a peregrinação a Meca no 12º mês islâmico. Todos os muçulmanos saudáveis e com capacidades financeiras devem empreender a peregrinação pelo menos uma vez na vida. E quem o faz chama-se Hajj. Ao entrar na Porta da Paz, o peregrino deve submeter-se a um ritual de purificação e usar um vestuário especial. Em primeiro lugar, quando as pessoas lá vão, os homens e as mulheres têm de se vestir de branco e de uma forma muito simples. Os homens devem usar 2 peças de vestuário e remover todas as joias, a exemplo do que fazem as mulheres. Desta forma estão reduzidos, em certo sentido, a um tipo de pureza e igualdade perante Deus, tal como num dia de juízo. Entre um rei e um pedinte não existe absolutamente distinção nenhuma. O tecido branco que é usado está cozido e serve de mortalha quando a pessoa morre. Na caminhada que fiz em torno da Kaaba, que é realizada no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, o que implica e estabelece que o tempo e o espaço perdem o seu significado porque se está a andar em sentido contrário, indicando que o tempo é uma criação, não é real, vi 2 homens de idade com os seus cerca de 90 anos a andar muito, muito devagar, de mãos dadas.
Parecia que eram amigos de há longa data e andavam ali aos círculos. Estavam a andar calmamente, sem pressas. Provavelmente precisaram de cerca de 8 horas para fazerem a mesma coisa que eu fiz numas 2h30 e era maravilhoso. Era como se o tempo tivesse parado para eles. Estavam a fazer a caminhada ao ritmo deles. A única coisa que lhes interessava era estarem a fazer algo de religioso, a realizar algo de muito importante antes de morrerem, e estavam juntos. Isto acontece num dos 12 meses do calendário lunar. O chamado mês da peregrinação, a que estão associados rituais extremamente elaborados. Certos movimentos e sacrifícios que representam o sacrifício de um animal, sendo que a comida é depois entregue aos pobres, o que de facto simboliza o sacrifício da nossa própria alma apaixonada por Deus.